Ele é escritor, mestre em biofísica pela UFRJ, doutor em comportamento animal pela Universidade de Rockefeller, pós-doutor em neurofisiologia pela Universidade de Duke, professor de neurociência, fundador do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, diretor da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Vamos falar sobre sonhos, substâncias psicoativas, pandemia, investimentos na ciência e tecnologia. Meu convidado de hoje é Siddhartha Ribeiro. Siddhartha, prazer te receber aqui no programa Perfil. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês e saúdo a todo mundo em casa, que a gente tenha um ano bem diferente do ano que passou. O ano que passou foi um ano da derrota das políticas públicas, que esse ano a gente possa se unir com vacina para todo mundo. Tomara. Bom, Siddhartha, você muito jovem já estudava biologia e você teve uma crise vocacional, né? 21 anos, você trabalhava no laboratório da faculdade e resolveu pensar o que fazer da vida, queria mudar um pouco. Foi fazer uma viagem pela América Latina, né? De que forma essa viagem mudou sua forma de pensar, mudou a sua ideia do que seguir profissionalmente? O que muda depois dessa viagem? Eu acho que duas coisas muito importantes. A primeira é que eu estava há muitos anos estudando micro-organismos e eu queria estudar outra coisa, não sabia o que era. E nessa viagem eu tomei contato com a obra de neurocientistas chilenos muito importantes, o Francisco Varela e o Humberto Maturana. E isso me mostrou que realmente havia um objeto de pesquisa muito interessante, que é o cérebro, e eu me lancei nessa direção desde então. A outra questão tem a ver com... Quando eu saí do Brasil, eu achava que o Brasil era um país muito pouco desenvolvido, um país de terceiro mundo, um país muito pobre. Quando eu cheguei à Bolívia, percebi que, na verdade, o Brasil era muito rico comparado com a Bolívia. Eu percebi, inclusive, que aquilo que a gente reclamava de outros países serem imperialistas com o Brasil também fazia com a Bolívia, fazia com outros países da região. E eu percebi, então, que era importante uma formação científica que tivesse a ver com a libertação do povo, no sentido mais amplo, que é a libertação das vicissitudes, das dores. Por que algumas pessoas caminha-se para que algumas pessoas possam comprar vacina, furar a fila, enquanto que a maioria da população que trabalha de sol a sol não tem esse direito? Então, esse tipo de raciocínio veio quando eu dei uma olhada nos nossos vizinhos latino-americanos. O Brasil, muitas vezes, ele se volta para o primeiro mundo, esquece que é latino-americano, mas a gente é profundamente latino-americano, inclusive nos nossos piores problemas. Então teve a ver com o meu objeto de pesquisa, mas também teve a ver com a percepção do papel que deve ter uma pessoa egressa da universidade para melhorar e para transformar positivamente o país. Agora você depois retorna, vem ao Rio de Janeiro, estuda e depois vai para os Estados Unidos, né? Chegando nos Estados Unidos, o que você encontrou de diferença na área acadêmica que você não vê aqui no Brasil? Olha, o Brasil é um país que está tentando fazer ensino superior de qualidade e ciência de qualidade há 120 anos. Houve movimentação antes disso, mas muito pouca coisa foi feita até a virada para o século XX. E o Brasil fez muita coisa extremamente bem, tanto que se tornou líder mundial em uma série de áreas, inclusive na economia, graças à tecnologia, à ciência. Não haveria a revolução agrícola no Centro-Oeste e, na verdade, no país inteiro, se não fosse a pesquisa desenvolvida no Brasil por mulheres e homens no governo e empresas associadas em parceria com o governo. Isso foram muitas décadas para a gente chegar a isso, e o Brasil é um país que, na ciência e tecnologia, ele viveu, no início do século XXI, a sensação de que a gente caminhava para o primeiro mundo, porque tem uma massa crítica de pesquisadores muito grande, pessoas muito bem treinadas fora do país e dentro do país, com pós-graduações com bastante tradição, uma massa de pesquisadores crescente, né, institutos novos, centros novos, universidades novas. Então o Brasil caminhava muito bem no início do século XXI para chegar a um nível de país desenvolvido. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar, por exemplo, no investimento em porcentagem do PIB. Os países desenvolvidos, eles têm todos acima de 3% do PIB investido em ciência, tecnologia e inovação, e que tudo isso leva ao aumento da produtividade. O Brasil, ele estava naquela época indo para 1,7, bem abaixo da China, por exemplo,
que está aí em torno de 2,5, e bem abaixo dos países europeus, dos Estados Unidos, Israel, Coreia, etc. Mas aí o que aconteceu? De lá para cá, a partir de 2000, a partir do golpe contra Dilma Rousseff, golpe parlamentar contra Dilma Rousseff, uma coisa que aconteceu quase imediatamente foi o desmantelamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, que era um ministério único, passou a ser associado ao Ministério das Comunicações. O CNPq perdeu verbas e recursos e pessoas, a CAPES também, e isso começou um desmantelamento, isso atingiu a FINEP, o contingenciamento do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é fundamental para financiar grandes projetos. Isso está em curso. Se você, brasileiro, está preocupado com vacina, pense de onde vai sair o dinheiro para pesquisa. Ele precisa sair do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Está contingenciado, foi feita uma lei para resolver isso. Essa lei foi a sanção presidencial, recebeu um veto do presidente, agora vai haver uma votação no Congresso que pode derrubar esse veto. É do interesse nacional derrubar esse veto, pois é necessário financiar a ciência nesse momento em particular. Se nós tivéssemos investido em ciência todo o dinheiro do FNDCT nos últimos anos, nós não estaríamos na situação crítica que temos. São mais de 1.000 mortos por dia, todo dia, e com tendência de alta. As novas variantes que estão aparecendo. E notem, uma estratégia de vacinação, de vacinar poucas pessoas muito devagar, no ritmo que está indo, vão ser necessários quase 3 anos. Esse tipo de estratégia tem boas chances de selecionar variantes mais transmissíveis. Então, um processo de vacinação que, na verdade, vai selecionando cepas que não nos interessam. A gente sabemos da experiência com os antibióticos, que se você faz um tratamento com antibiótico mal feito, você vai selecionar cepas resistentes. Nós temos que tomar muito cuidado para isso não acontecer no Brasil, que a gente precisa ter vacina rápido para todo mundo ao mesmo tempo, de acordo com os grupos de risco, com a proteção racional da vida e não com privilégios. E para isso acontecer, a gente precisa financiar a pesquisa no Brasil. Portanto, já que o programa vai ao ar hoje, eu quero dizer que a gente precisa se ligar, ficar bem esperta para o que está acontecendo no Congresso, para que seja derrubado esse veto, para que se permita o descontingenciamento do FNDCT. Daqui a 20, 30 anos, se nós não conseguirmos liberar esses recursos para a pesquisa no Brasil, nós podemos estar num país que não é um país tentando se desenvolver, mas um país que definitivamente deu errado, um país no qual ninguém quer viver. A gente não pode deixar isso acontecer. O Brasil é um país incrível, a gente precisa lutar por ele. Nesse momento, significa lutar por recursos para ciência, tecnologia e inovação. Agora, Siddhartha, você, muito novo, já pensava em trazer cientistas de volta para o país, né? A gente tem essa característica de que as pessoas acabam se formando e não encontram um mercado aqui, centros de pesquisa de excelência, mas você lá nos Estados Unidos, ainda durante a sua formação, você conseguiu pensar nessa ideia e cria-se o Instituto do Cérebro no Rio Grande do Norte. E você conseguiu assim um feito, né, ótimo, maravilhoso para a ciência, porque cientistas que estavam na Europa há alguns anos vieram para o Brasil, né? Como é que foi convencer essas pessoas de que tinha sim um espaço no Brasil para se falar de ciência, tecnologia e tudo isso com um laboratório de ponta? Como é que você conseguiu fazer isso? Foi um processo super lento. Foi um processo porque existe a estratégia e existe a tática, né? Na estratégia é um objetivo de longo prazo, e essa estratégia era construir um centro de pesquisa bacana que funcionasse para atrair pessoas do mundo todo e atrair brasileiras e brasileiros para esse local, para as pessoas se interagirem, fazerem ciência juntas, e que servisse também de portal, porque a formação científica exige frequentemente que a pessoa visite outros países, sobretudo os países mais desenvolvidos, onde a ciência é muito mais pujante. Mas só que isso não é uma coisa que você faz em um dia, isso, né, é um processo de muitos e muitos anos. Então, para isso foi necessário uma série de táticas. Essas táticas foram uma navegação profissional que me levasse a isso. E isso envolveu contatos com uma série de pesquisadores que tinham sonhos parecidos. No fundo é isso, a gente está falando de cultivar juntas um sonho. Então, conversando com as pessoas. Muitas pessoas simpatizaram com isso, até o momento em que várias das pessoas que estavam participando dessa conversa falaram: eu gostaria de ir também. Então é um processo lento de... a palavra não é nem recrutamento, porque quando um monte de pessoas jovens, a maioria sem filhos, resolvem se mudar para uma cidade onde não moravam, para fazer uma coisa coletivamente, e aí terem seus filhos, etc., os que têm, isso envolve uma sensação
né, de uma revolução geracional. É claro que quando a gente observa o processo ao longo de um tempo muito longo, a gente percebe que são todas as gerações participando disso, dos mais antigos até os mais jovens. E as novas gerações que vão vindo, os estudantes estão sempre chegando. Mesmo tendo grandes nomes lá, você fala dessa falta de investimentos em ciência e tecnologia, né? Vocês conseguem investimentos ou vocês deixam de fazer algumas pesquisas por falta de financiamento? Não, deixamos de fazer um monte de pesquisas por falta de financiamento. O Brasil está pensando pequeno em ciência há tempo demais. A gente está correndo riscos que dizem respeito aos objetivos estratégicos do país. O Brasil não pode, é um país grande demais para ficar tanto tempo desinvestindo em ciência e criando nos mais jovens a sensação de que não é um bom futuro fazer ciência. Porque a insegurança com relação às bolsas, por exemplo. Os estudantes não podem ter insegurança com relação a bolsas. As bolsas têm que ser pagas rigorosamente em dia, no valor certo. Isso não tem que ser um objeto de... Não tem que fazer passeata para garantir bolsa. A bolsa tem que ser uma coisa firme. Porque as pessoas, você está pedindo que as pessoas muito cedo se comprometam com uma carreira que tem muitas dificuldades. Ela tem que ficar frequentemente isolada, sozinha no laboratório, fazendo um monte de coisas complexas e algumas perigosas, lendo artigos científicos, se informando sobre o que está acontecendo em profundidade. Então, isso exige uma dedicação. Se a pessoa acha que aquilo ali não vai dar certo porque não sabe se mês que vem tem bolsa, ela vai embora, ou ela vai para fora do país fazer ciência, e a gente perde aquele cérebro científico, ou ela vai para o Uber, ela vai fazer outra coisa da vida. E a gente tem que entender que o investimento feito nas pessoas que fazem ciência é um investimento de muito longo prazo. A gente está falando do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado. E isso não pode estar em xeque. O Brasil é um país muito grande, a gente não tem vocação para dar errado, a gente tem vocação para dar certo. Então é óbvio, é básico que a gente tem que investir muito em educação e ciência. E isso está na Constituição. O problema é que a elite dominante embarcou num projeto que é de desconstrução do Estado. Se desconstrói o Estado, nosso povo retrocede em educação, retrocede em saúde. Estamos retrocedendo, a pandemia é um grande retrocesso. O Brasil podia estar vendendo vacina, em vez de estar desesperado tentando comprar vacina. Sim, com certeza. Eu já vi você falar algumas vezes que nós chegamos a um ponto da evolução da humanidade que nós temos alimento para todo mundo, nós temos tecnologia, nós temos cientistas brilhantes, médicos brilhantes. O que está faltando é uma distribuição melhor disso, né? Esse momento da pandemia em que muitas pessoas pararam para pensar um pouco na vida, meditar sobre o que fazer, se muda de carreira, é um momento da gente repensar isso? Aprender a dividir um pouco mais? Eu acho que é por aí mesmo, concordo contigo, é isso mesmo. Quem é de classe média ou rico e pôde fazer um isolamento social, um distanciamento social eficaz, quem conseguiu fazer isso, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista psicológico, teve a oportunidade de um retorno a si mesmo, a si mesma. É disso que você está falando, né? De fazer um movimento de introspecção. Isso, em si, eu acho extremamente positivo, porque aí a pessoa começa a entrar em contato com aquilo que realmente importa. Né? Esse mundo acelerado em que a felicidade está depositada na aquisição de coisas, ele não leva ninguém à felicidade, isso é meio óbvio. Não está ninguém muito feliz. As pessoas mais ricas não estão muito felizes porque estão sempre querendo alguma coisa a mais que não tem. Estão sempre invejando alguém que tem mais. Então é uma miséria humana, é uma tragédia, é uma tristeza. A pandemia deu a oportunidade para aquelas pessoas que conseguiram fazer esse distanciamento de entrarem em contato com esse tipo de contemplação da realidade, se desacelerarem, desacoplarem um pouquinho do sistema vertiginoso de fazer coisas para pessoas que estão esperando coisas de outras pessoas e uma cadeia infinita disso, e a gente olhar um pouquinho e fazer a crítica do modelo, fazer a crítica desse jeito de viver, esse jeito de tudo, de dormir, de acordar, de se alimentar. Quer dizer, quantas pessoas da classe média voltaram a cozinhar a própria comida? Coisas bem simples. Quando você cozinha a própria comida, você passa a ter mais consciência do que está comendo. Então, existe um movimento interessante, isso aparece nos sonhos, isso aparece na questão do exercício físico. A pandemia é uma oportunidade para as pessoas ou fazerem tudo errado ou fazerem tudo certo, né? E isso é visível. Muita gente fez uma transformação nesse momento. Agora, daí para a gente transformar isso numa grande mudança social, aí eu volto num tema que eu já falei em outras entrevistas, a gente vai ter que terminar de
de fazer o download desse software cultural chamado cristianismo, porque a gente tem 2020 anos que a gente está tentando, não, menos 33, né? E a gente está tentando virar cristão e não consegue, pô. Entendeu? São coisas básicas de respeito, de partilha, de compaixão, de perdão, de não violência. Eu ouvi uma frase sua numa entrevista, você falou da questão do cristianismo, que eu achei muito interessante, que você fala assim, quem alucina não é a pessoa que toma um psicotrópico, um alucinógeno, é quem lê errado a Bíblia. Então a gente não entendeu os ensinamentos até hoje de que esses grandes, Buda, Cristo, Maomé, todos esses ensinamentos a gente realmente não conseguiu colocar em prática até hoje, né? Olha, quando eu vejo pessoas que se dizem cristãs com arma na mão, eu falo que quem tá exercendo essa palavra? Com que direito? Porque a palavra de Cristo não tem violência, a palavra de Cristo é perdão, compaixão, amor. Tá lá, isso tá lá, essa é a palavra. Né? Aí ele falou, não, mas eu estou no Velho Testamento. Então vamos lá, o Cristo veio depois do Velho Testamento. No Velho Testamento, se você for lá no início, era olho por olho, dente por dente. Depois veio Moisés e falou, não matarás. E aí veio Jesus Cristo e falou, vamos amar aos outros como a nós mesmos. E aí? Com quem que a gente fica? Eu fico com essa palavra. Eu acho que essa palavra está correta. E a gente tem que praticá-la, não adianta falar. Falar é muito fácil, tem que fazer. Não violência. Para começo de conversa. Para começo de conversa. E isso está muito distante da nossa realidade. Quase 90% das pessoas no Brasil se dizem cristãs. Quantas são violentas? Isso é o que, Siddhartha? É uma falta de consciência crítica? As pessoas não estudam, meditam, não praticam a autoanálise? Como é que a gente chegou nesse ponto da sociedade? O Brasil é um país profundamente desigual, é um país construído à base de escravidão forçada de indígenas e depois africanos, né, e africanas. Isso nunca foi resolvido. Isso nunca foi resolvido. Se a gente olhar para a população pobre, são negros, negras, pardos, descendentes de indígenas, que não têm acesso à educação fundamental de alta qualidade, que não têm acesso à creche, que tomam tiro na Kombi escolar e fica por isso mesmo. Então, assim, a gente está falando de uma situação de séculos de desigualdade. Agora, qual que é a boa nova? A boa nova é que a gente sabe o caminho para sair dessa confusão. Esse caminho é o quê? Estado forte, presente em educação, saúde, cultura, ciência, esportes. É isso. Se fizer isso por 30 anos, o Brasil vira um país desenvolvido. A gente tem tudo para fazer isso. O povo é trabalhador, é criativo, recursos materiais naturais em abundância. Temos ciência, tecnologia, inovação e muita cultura popular. Agora, a gente tem que investir na gente. Se a gente continuar achando que deixar os banqueiros ficarem riquíssimos, tirar meia hora de trabalho de quem está na construção civil, tirar o direito da grávida de não se expor às substâncias tóxicas. Se a gente acha que atacar o mundo do trabalho, reduzir o salário mínimo, tirar direitos das pessoas, não ter plano de vacinação para os pobres e os ricos começarem a comprar vacina por fora, está tudo errado. Está tudo errado. E quem propõe isso não tem projeto de país. Estão desmantelando para vender na xepa. A gente que quer um país, todo mundo que quer um país aqui no Brasil, a gente tem que se organizar, tem que ter educação boa. Professor no magistério tem que ter um dos melhores salários do país. É muito mais importante professor no magistério do que desembargador, do que cargos mais burocráticos. Por quê? Porque os professores e professoras cuidam das crianças no futuro. A gente tem que pensar estrategicamente. A gente olhar daqui a 50 anos, quando é que a gente vai estar bem? A gente vai estar bem se a gente tiver investido nos jovens, que não estejam nas prisões, sendo violentados, violentadas, mas que estejam nas escolas, nos institutos, nas universidades, nas pós-graduações, fazendo invenção, criando tecnologia, agregando valor aos produtos. Isso garantindo oportunidade igual para todo mundo, né? É claro, a gente tem que investir numa república, numa coisa pública. Eu vou te pedir só um minutinho, Siddhartha, que a gente precisa fazer um intervalo e a gente continua o nosso papo, tá? Tá bom. A gente volta rapidinho com o programa Perfil, não sai daí.